Oi, gente! Hoje eu quero mostrar aqui pra vocês, eu vim trazer pra vocês a videoaula dessa versão que eu fiz do americano tranças oval. No canal da Vanessa Marcondes tem o americano tranças redondo. Eu já fiz ele também, a aula é ótima. E esse daqui, o acabamento aqui, o biquinho dele, né, as tranças, exatamente igual ao da Vanessa Marcondes. O que muda é que é a base que eu fiz, essa base oval. E como teve gente me perguntando como que eu fiz, eu resolvi gravar a videoaula para facilitar a vida das minhas amigas artesãs, tá bom? Então, para essa aula a gente vai usar, eu fiz esse daqui com o barroco, fio barroco 6. O meu ponto, para minha tensão de pontos, eu uso essa agulha 3,75, porque a 3,5 fica muito apertada, então eu uso essa. A gente vai usar a tesoura para os arremates, a agulha de tapeceiro e a cola para o acabamento. Então vamos lá a nossa videoaula. Olha, nós vamos começar fazendo aqui 18 correntinhas. Eu não aperto muito essa daqui primeiro, porque eu uso ela também. Então vamos lá, 2, 3, 4, vamos fazer 18. Já volto com vocês. Fiz aqui minhas 18 correntinhas. Agora eu vou fazer um ponto alto, eu vou voltar aqui na quarta, ó, 1, 2, 3, 4. Na quarta correntinha eu volto e faço um ponto alto. E agora eu vou voltando um ponto alto para cada correntinha dessa de base, até chegar lá do outro lado. Tá vendo? Ó, vamos lá, até chegar do outro lado e eu volto com vocês. Olha, pessoal, eu já fiz aqui, eu fiquei com aqueles dois primeiros que eu fiz, as correntinhas e mais o ponto alto que eu fiz na quarta corrente. Fiquei com mais 13 pontos altos e agora eu vou usar aquele último, que foi aquele primeiro nozinho que eu falei pra gente não apertar muito. Aqui eu vou fazer 6 pontos altos, que é o da virada. Se por acaso você quiser fazer um americano um pouco maior, se você quiser fazer de repente uma passadeira, né, um trilho de mesa, você vai aumentar aqui nessas correntinhas iniciais, tá bom? Então, 2, 4, 5, 6. Aí aqui, olha só como que o acabamento fica bem legal quando a gente não aperta, usa esse último nozinho. A gente ajusta ele aqui. Quer ver? Agora a gente vai voltar fazendo um ponto alto para cada ponto de base daqueles que a gente fez do outro lado. Vamos fazer igual. Vai ficar aqui 13 pontos altos. E aqui, gente, olha, eu já vou aproveitando para esconder esse fio, para depois ficar mais fácil para arrematar. Eu quero mostrar a vocês, olha só, onde fica aquela voltinha, se a gente segura assim, puxa, ó, ele ajusta bem, tá vendo? Ele fica bem fechadinho. Então, eu vou completar aqui os 13, quando chegar aqui na voltinha, eu volto com vocês. Olha, gente, fiz os 13, já aqui do outro lado, e agora, a gente aqui fez 6, não foi? Na viradinha, aqui a gente vai completar, nós já temos 2, e agora vamos fazer aqui, ó, nesse pezinho aqui, mais 4 pontos altos. A gente faz ele com cuidado para não abrir demais esse pontinho aqui, e não ficar um buraquinho, né? 2, 3. Vocês perdoem se estiverem escutando um barulhinho aí, porque criança brincando, cachorro latindo, gente arrumando carro, então sempre tem algum ruído, né? Olha só, tá vendo? Aí agora, o fechamento. Eu gosto de fazer assim, você pode fazer do jeito que você tá acostumada, tá bom? Eu gosto de fazer desse jeito, olha, eu pulo aqui aquelas correntinhas iniciais que nós fizemos, que nós usamos, né, como um ponto alto. Venho aqui, ó, no primeiro ponto alto. Puxo essa laçadinha lá pra trás, ajusto, pra ela ficar bem certinha. Uma puxadinha aqui na linha e pronto. E agora a gente vai começar a segunda carreira. Nessa segunda carreira, na volta aqui nesses 6 pontos, em todos eles nós vamos fazer 2 pontos altos em cada um. Então, esse ponto aqui onde está o fechamento, ele é o último ponto alto dos 6. Então, aqui a gente já precisa fazer um aumento. Então, aqui, olha, eu já faço 2 pontos altos no mesmo lugar, juntos, e vou trabalhar os meus 13 pontos aqui do meio. Aqui no meio, o americano inteiro vai continuar com 13 pontos, de um lado e do outro. O que muda são as voltinhas, né? A curva, por conta dos aumentos. Eu vou fazer o meu aqui e já, quando chegar lá do outro lado, lá na curva, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, olha, já terminei aqui os 13 desse lado e cheguei na curva. Então, na curva, nós vamos fazer 2 pontos altos para cada ponto de base. Fazer juntos, né? Os aumentos. Então, aqui na curva, agora, nós vamos ficar com 12 pontos. O aumento, gente, aqui do lado eu fiz exatamente como a gente faz num americano. Opa, aqui não fiz o aumento, olha. Vamos voltar aqui. A gente conversando, olha, eu falando para vocês, não preste atenção. E a gente precisa fazer certinho, né? Que senão dá uma falha ali na contagem dos pontos. Ele fica torto, de um lado fica de um jeito, do outro lado fica de outro. Importante ficar bem certinho. Mas aqui eu fiz exatamente os aumentos como a gente faz nos americanos redondos. Tá vendo?
Sempre um aumento em cada... Peraí que eu vou voltar aqui, ó, porque aqui um fiozinho ficou de fora. Vou desmanchar e já volto aqui, peraí. Olha, eu já desmanchei, já refiz ali. Gosto de fazer, ver que ficou certinho. Eu vi ali o defeito, vamos pegar os fios todos, né? Não pode escapar nenhumzinho. Olha, fiz aqui os meus aumentos. Então, aqui na volta, tá vendo? Olha, os seis altos daqui agora são 12 pontos. E agora eu vou seguir com pontos altos até chegar lá na outra curva. Faço aqui os 13 pontos altos. Quando eu chegar lá na outra curva, eu volto com vocês. Pronto, olha, cheguei aqui na outra curva. E aqui nós vamos fazer 2 pontos altos para cada ponto de base, como fizemos lá do outro lado. É bem simples, gente, de fazer esse modelo aqui. Gostei bastante de fazer e as clientes também. Ele fez sucesso aqui. Olha, já estamos chegando ali do outro lado, na hora de fechar a carreira. Aqui a gente não pode esquecer aquele último pontinho, onde a gente puxou a laçada para trás. Esse aqui, ó. Ele fica justinho aqui, mas a gente precisa fazer ele também. E o meu primeiro ponto dessa carreira foi já o aumento. Então, olha, a gente já completou aqui, ó. Um aumento, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Então, agora, não sei se vocês viram ali, eu contei aqui, né? É que saiu aqui um pouquinho, olha. Tem aqui os 6 aumentos na voltinha, eu confiro, né? Eu gosto sempre de conferir para não ter que desmanchar depois de já tá mais coisa pronta, né? Ó, puxei a laçadinha para trás, ajusto. Tá vendo? Que assim, olha só, o ponto fica bem arrumadinho, bem certinho. E agora, a gente vai começar a próxima carreira. A partir de agora, esse primeiro ponto aqui, ele não precisa mais ser aumento. Ele vai ser um ponto alto sozinho. Porque nessa carreira, a gente vai fazer 2 pontos altos juntos e um sozinho aqui na curva. Então, esse daqui é o sozinho, o anterior a esse é o que vão ser os 2 juntos, tá bom? Então, a partir dessa, ele vai ser sempre sozinho. Vamos lá agora até o outro lado. Quando eu chegar lá do outro lado, eu volto com vocês. Olha, pessoal, já fiz aqui os meus pontos aqui do meio. E agora, para vocês verem como que eu faço, esse ponto aqui foi onde teve o aumento, não foi? Então, aqui eu já começo o aumento, que assim eu não preciso ficar colocando marcador. Você tá vendo? Então, eu faço sempre o aumento no primeiro ponto onde começaram os aumentos na carreira anterior. Então, aqui foi um aumento. Essa carreira vai ser um aumento e um sozinho. Um aumento e um sozinho. Eu sempre faço os aumentos no primeiro ponto da curva. Então, eu olho para a carreira de baixo. Ó, essa carreira aqui, o aumento foi aqui. Então, o primeiro ponto com aumento é esse, ó, já estava aqui. Na próxima carreira, aqui está o aumento. Então, o primeiro ponto com aumento vai ser esse aqui, tá vendo? Vai ser esse ponto. E assim eu vou fazendo, que aí não me perco, entendeu? Os dois lados ficam iguais e eu não me perco. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer agora, vou concluir aqui 2 pontos altos e um sozinho, 2 altos e um sozinho, a curva toda. Quando eu terminar, eu vou fazer os 13 pontos daqui, e quando chegar aqui nessa outra curva, eu volto com vocês. Olha, pessoal, já fiz aqui a minha lateral. Aqui, olha só, aquilo que eu mostrei a vocês. Eu ainda tenho aqui mais um ponto alto da lateral, que é um ponto alto sozinho. E aqui no próximo é o ponto já com aumento, não é? Então, nesse primeiro, eu já faço o aumento. Então, nessa carreira, vão ser... Tá sendo, né? Do outro lado foi assim, então a gente aqui desse lado faz igual. 2 altos juntos e um sozinho. 2 pontos altos juntos e um sozinho. Na dúvida, eu faço o aumento sempre no primeiro ponto do aumento da carreira de baixo. Que aí não dá erro, sabe? É bem fácil da gente conferir, né? Então, vamos lá. Vou terminar esses aqui e já volto aqui com vocês. Olha, gente, aqui eu fiz, ó, 2 altos no primeiro ponto do aumento de baixo e um ponto alto. Lembra que aqui eu falei que aqui era para começar essa carreira com um ponto alto? Pois é, olha, aqui a gente vai fazer o nosso último aumento aqui dessa carreira, aqui dessa curva. Espero que vocês estejam gostando, que estejam entendendo. Aqui eu vou fazer a minha subida, ó, puxo a laçada para trás, ajusto.
Tá vendo? Olha só como é que fica legal, fica bem certinha, né? Sempre dá pra ver um pouquinho, mas a gente procura fazer de jeito que fica o mais imperceptível possível, né? Olha só como que tá ficando bem certinha a nossa base oval, tá vendo? Eu tô gostando bastante de fazer esse trabalho assim. Então, vamos lá. Agora a gente já começa aqui de novo. A partir de agora sempre começa com um ponto alto. E vamos até a outra curva, com pontos altos. Vou fazer aqui a minha. Quando eu chegar aqui, na hora de começar a aumentar, eu volto com vocês. Olha, fiz aqui toda a minha lateral e agora eu cheguei aqui de novo, ó, ponto com aumento embaixo. Então, no primeiro eu já faço o primeiro aumento dessa curva. Então, aqui vai ter um aumento e agora 2 pontos de separação entre um aumento e outro. Exatamente como a gente faz na base redonda. A gente vai aumentando assim, né? Vai aumentando a distância entre um aumento e outro. Aqui a gente está fazendo igual. Nas curvas, nós estamos fazendo exatamente como numa base redonda. Então, para essa carreira, nós vamos ficar com um aumento. Aqui no primeiro aumento da carreira de baixo, a gente faz um aumento nesse primeiro ponto. Depois, 2 pontos altos sozinhos. Um aumento, 2 pontos altos. Um aumento, 2 pontos altos. Nós vamos fazer assim até completarmos 6 aumentos. Sempre teremos 6 aumentos em cada carreira dessa. Quando chegar aqui do outro lado, eu vou fazer também na hora de fechar, eu volto com vocês, tá bom? Voltei aqui, olha só. Nessa carreira, o último ponto é um ponto alto. Fiz aqui meu último ponto com vocês. Vou fazer minha subida aqui do jeito que eu gosto. Quem gosta de fechar com baixíssimo e subir com correntinhas, fica à vontade. Eu já peguei o hábito de subir desse jeito. Eu acho que fica bem discreto, eu gosto. Então, agora aqui, eu vou subir a carreira e vou seguir até lá no outro, na curva onde começam os aumentos e volto com vocês. Pronto, já terminei aqui minha lateral. E aqui, como nas outras carreiras, a gente começa o nosso aumento aqui onde começou o aumento na carreira anterior. Então, nessa carreira aqui, nós vamos ficar com um aumento e 3 pontos de separação entre um aumento e outro. Então, 3 pontos sozinhos. Aí, olha só, já chegamos no aumento da carreira de baixo. Vocês conseguem ver aqui? Aí, aqui já é um aumento de novo. Sempre na curva, nós temos que ficar com 6 aumentos. Então, eu gosto sempre de dar uma conferida. Quando eu termino a curva, eu dou uma olhadinha para ver se eu fiz os 6 aumentos, se eu não esqueci nenhum. Porque, às vezes, a gente vai conversando e pode esquecer algum lá no final do trabalho da diferença. Aí, às vezes, a gente precisa desmontar tudo, né? Que eu tenho o hábito de desmanchar. Vi que tem um defeitinho, pode ser lá na primeira carreira, eu desmancho a peça toda. É ruim que a gente perde muito tempo, né? Então, é isso, olha só. Eu vou fazer aqui a minha carreira e eu quero mostrar uma coisa para vocês. Para nossa aula não ficar muito longa, todas as nossas curvas têm 6 aumentos, né? De um lado e de outro. Então, eu começo o aumento no primeiro ponto do aumento da carreira de baixo. E aqui nessa carreira a gente está com 3 pontos altos de intervalo entre um aumento e outro. Na próxima a gente vai fazer um aumento e 4 pontos altos. Um aumento, 4 pontos altos. Na próxima um aumento, 5 pontos altos. Na próxima um aumento, 6 pontos altos. E a gente vai assim até chegar no tamanho que a gente quer. A que eu fiz aqui, essa daqui, tem 10 pontos altos nessa última carreira. Entre um aumento e outro. Se você for conferir aqui, a gente tem aqui um ponto com aumento, tá aqui, olha, o aumento, ó, 2, 4, 6, 8, 10, outro aumento aqui, tá vendo? Então, esse é o tamanho da minha base. Então, eu vou falar pra vocês continuarem a de vocês aí, façam bonitinho. Quando chegar no tamanho que vocês querem, pra ficar nessa medida, eu vou passar a medida aqui, eu vou deixar aqui na descrição a medida que ficou o meu americano. Aqui tem 12 carreiras, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras de ponto alto. E nessa última tem 10 pontos altos entre um aumento e outro aqui na curva, tá bom? Eu vou fazer a minha e volto com vocês quando a gente estiver finalizando essa carreira para fazer essa carreira aqui de ponto baixo. Combinado? Façam de vocês aí que eu vou fazer a minha aqui. Oi, gente, olha só, cheguei aqui no tamanho que eu queria. Tenho aqui 12 carreiras e na última carreira, como eu falei para vocês, tem um ponto alto aqui nas curvas, né? Um ponto alto, um aumento, 10 pontos altos. Um aumento, 10 pontos altos. Isso 6 vezes, 6 aumentos aqui na curva. E agora a gente vai passar para a carreira de pontos baixos, que é uma carreirinha que a Vanessa fez lá no redondo também e eu fiz aqui também nesse. Olha só, eu vou mostrar como que tá na videoaula do redondo que a Vanessa fez
e vou mostrar como que eu fiz. Eu, na verdade, fiz o ponto alto, ponto baixo normal. Na videoaula da Vanessa, ela faz assim, ó, ela pega essa, só a carreira, a argolinha de trás, só que ao invés de pegar só uma argola assim, que o trabalho fica meio solto, ela orientou pegar essa outra argolinha aqui também, ó, vocês conseguiram ver, ó, peguei duas, que aí o trabalho fica firme. Se você quiser, você pode fazer desse jeito aqui também, tá vendo? Segue a volta toda, sem aumento nenhum, a volta toda fazendo desse jeito. Mas eu fiz ponto baixo, nesse outro aqui que eu fiz ponto baixo normal. Então, eu puxei a laçada lá para trás e segui aqui fazendo pontos baixos, um ponto para cada ponto de base por toda a carreira, sem nenhum aumento. Não precisa fazer aumento aqui. Então, façam aí os pontos baixos de vocês na carreira toda. Tá vendo? Olha como é que fica legal. E eu vou fazer o meu aqui, depois eu volto com vocês. Oi, pessoal. Voltei aqui com vocês. Olha, já fiz toda a minha carreira de pontos baixos. Olha só como que ela vai ficando toda certinha, tá vendo? Vou fazer aqui a minha subida, do mesmo jeito que eu faço no ponto alto, eu também faço no ponto baixo. E aqui, gente, agora a próxima carreira é o seguinte. A gente vai fazer um ponto alto, então eu volto aqui no mesmo lugar. Opa, pego o fio, faço aqui um ponto baixo e um ponto alto, né? Que equivale ao primeiro ponto alto. Vou fazer 4 correntinhas, 2, 3, 4. Pulo 3 pontos de base e faço um ponto alto no próximo ponto de base. De novo, 4 correntes. 4 correntes. Pulo 3, um ponto alto no próximo ponto de base. E vou seguir assim por toda a volta. 4 correntes. Aliás, não é por toda a volta. Vou falar um ajuste que eu tive que fazer aqui para vocês saberem. Para calhar certinho as alcinhas, tanto aqui numa curva quanto na outra, no meio da curva. A gente não pula 3 pontos de base para fazer o ponto alto? Em uma alcinha aqui, eu pulei 2 pontos de base. Uma aqui e outra desse lado. Pula 2 pontos de base. Aí dá certinho, tá bom? Então, um ponto alto, 4 correntinhas, pula 3 pontos de base, um ponto alto. 4 correntinhas, pula 3 pontos de base e outro ponto alto. Aqui nessa curva, em uma alcinha apenas, você vai fazer um ponto alto, 4 correntinhas, pula 2 pontos de base, um ponto alto. Faz desse jeito aqui nessa curva e outra aqui, só. Todo o restante são 3 pontos de base que a gente pula, tá bom? Vou fazer a minha volta toda aqui e volto com vocês. Olha, pessoal, já fiz aqui toda a minha volta e como eu falei pra vocês, olha, eu venho sempre pulando 3 pontos de base, tá vendo? Em uma alcinha eu pulei só 2, uma aqui desse lado e uma aqui desse lado. Todos os outros foram 3 pontos de base que eu pulei. Agora aqui nós vamos fazer as 4 correntinhas. Vamos fechar aqui com ponto baixíssimo. Eu fecho nessa correntinha em cima do ponto baixo que eu fiz aqui para subir. Agora, a próxima carreira, a última, é do acabamento. A gente vai fazer assim, ó. Vamos fazer 4 correntinhas. Vamos virar o trabalho. E aí, em cima aqui do ponto alto, eu prendo com um ponto baixo. Faço 2 correntinhas. Viro o trabalho de volta para cá. E aí, nessa alcinha, eu vou trabalhar 7 pontos altos. Então, vai ficar com essas duas aqui que a gente fez da subida, vão ficar como se fossem 8 pontos altos, né? Então, sempre vai ter essas 2 correntinhas da virada e mais 7 pontos altos. Vamos ver. 2, 4, 5, 6 e 7. Aí, agora, a gente vai trabalhar nesse ponto alto aqui. Como que a gente vai fazer? A gente dá uma dobradinha assim, olha, que fica mais fácil de pegar. A gente vai abraçar esse ponto alto com 5 pontos altos. Então, fizemos 1, 2, 3. Você vai ajustando aí para ficar bem certinho, tá? 4, 5. Fizemos, então aqui, ó, fizemos as 2 correntinhas, 7 pontos altos aqui e abraçamos esse ponto de baixo aqui com 5 pontos altos. Agora a gente estica aqui o trabalho, abre aqui de novo e prende aqui no próximo ponto alto com um baixíssimo.
Prendemos. De novo, tá vendo? Esse é o motivo que a gente vai fazer em toda a volta, ó. De novo, 4 correntinhas. Vira o trabalho. Aqui no ponto alto, a gente prende com um ponto baixo. Ele é enjoadinho para pegar, principalmente o meu ponto que é apertado, né? O meu ponto é bem apertadinho. Mas a gente prende aqui com um ponto baixo. Sobe 2 correntes. Vira o trabalho para cá de novo. Na alcinha, a gente faz 7 pontos altos. Vamos lá, vou fazer aqui meus 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5. O alarme do vizinho disparou. 6, 7. A gente confere, né? Ó, 2, 4, 6, 7. De novo, eu vou pegar aqui, olha, aquele ponto alto daqui de baixo. Então, eu dou uma dobradinha para abraçar ele com 5 pontos altos de novo. E é isso. A carreira toda a gente vai fazer desse jeitinho aqui. Eu vou recapitular aqui com vocês. E aí, vou fazer o meu. Depois eu volto pra gente finalizar juntos, tá bom? 4, 5. Vamos fechar aqui no próximo, com o próximo ponto alto com baixíssimo. Então, olha, a gente prendeu aqui com baixíssimo, aqui que nós prendemos nesse ponto alto, fizemos a alcinha dos 4 pontos, subimos 2 carreiras, 7 pontos altos, abraçamos esse ponto alto aqui de baixo, todos esses pontos altos aqui, nós vamos abraçá-los com os pontos altos, tá bom? Vai ser desse jeito, olha como é que vai formando a trança. Vai ficando lindo, né? Então é isso, ó. Prende ali com baixíssimo, faz 4 correntes e volta, prende aqui com ponto baixo, vira o trabalho, prende aqui no ponto alto com ponto baixo, sobe 2 correntes, vira o trabalho de novo, faz aqui os 7 pontos altos, dá uma dobradinha, faz mais 5 pontos altos, abraçando esse ponto aqui de baixo e prende aqui no próximo ponto alto com baixíssimo e começa tudo de novo. E é desse jeito que a gente vai fazer a carreira toda. Quando chegar aqui, para finalizar, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, cheguei aqui, olha, já dei a volta toda, tá vendo? Olha, eu já fiz o meu todo. Agora, vou fazer a última trança aqui com vocês. Ó, eu venho, prendo aqui com ponto baixíssimo, faço 4 correntes, 4, viro o meu trabalho, prendo aqui atrás, com ponto baixo, subo 2 correntes, volto o meu trabalho para o lado direito, faço aqui na alcinha 7 pontos altos. Falem pra mim, vocês gostaram de fazer esse americano? O redondo também é uma delícia de fazer. Essa trança aqui é bem gostosinha. Depois que a gente pega o jeito, o virar o trabalho pra lá e pra cá, você vê que é simples, né? É só realmente pegar o jeito. 2, 4, 6, 7. Agora, eu vou fazer aqui os 5 no ponto alto. Eu tô apaixonada nesse modelo, gostei muito de fazer, por isso eu fiz também esse modelo oval. Eu gosto muito de americano assim, retangular, oval. Pronto, aí agora, gente, olha só, agora para finalizar, eu dou uma esticadinha aqui no meu fio, eu teria que prender aqui, né? Então, nós vamos prender, só que a gente vai pegar aqui por trás, olha, a gente vai passar a agulha, olha só, eu teria que vir aqui e fechar aqui com baixíssimo, né? Então, a gente vai fechar, mas eu vou puxar essa laçada aqui pra trás. Eu vou entrar com a agulha aqui atrás. É meio enjoadinho, mas a gente acerta, a gente dá um jeitinho de pegar. Ó, pronto. Puxo a laçadinha lá pra trás. E aí, agora aqui eu vou cortar esse fio. Um tanto, né, que dê pra arrematar. Aí eu puxei a laçadinha lá pra trás, né? Olha, eu viro o trabalho. Já que eu puxei essa laçada pra cá, essa linha aqui que eu cortei, ela vem pra cá também, ó. Ó, e aí eu passo ela aqui por dentro da laçada, vocês viram? E agora eu vou ajustar. Pronto, aí aqui na frente, nem dá pra ver onde que encerrou. Fica bem certinho. Aqui a gente vai fazer o nosso acabamento. Pra gente encerrar esse americano, olha só. Vocês podem fazer aí do jeito que vocês estão acostumados, né? Eu gosto de fazer assim. Eu abro o fio, como ele é 6 fios, né? Eu reparto 3 para cada lado. Coloco só 3 aqui na agulha.
Aí eu passo aqui em uma das alcinhas. Olha só. Vou passar aqui em uma alcinha. Vou dar um nozinho. Agora eu coloco tudo aqui dentro de novo para esconder. Aí agora, olha só, eu vou passar ele aqui, por dentro desses pontos altos. Ó. Puxo até sumir o nozinho ali. Prontinho. Aí agora eu coloco aqui um pinguinho de cola. Eu gosto dessa cola aqui, gente, por causa dessa pontinha, você tá vendo? Que ela entra aqui, olha, no pontinho. E aí eu boto só um pinguinho ali de cola. Essa cola aqui, o segredo é usou, tampa na mesma hora. Pronto. E agora eu posso cortar aqui o meu fio bem rentezinho. Puxo ele pra cá, pra esconder esse fiapinho que ficou. Pronto, ó, ficou bem certinho. E aí, gente, o meu americano, eu gosto assim, olha, eu procuro ajustar os pontos pra eu colocar ele na mesa e ele ficar. O máximo é a gente passar a mão. Eu não gosto de passar ele a ferro, porque senão eu passo. Depois, quando a cliente lavar a peça, ela vai ter que ficar passando também a ferro para ele chegar no lugar. Aí, às vezes, fica embabadado ou fica emborcado. Eu não gosto. Eu prefiro ajustar os pontos de forma que eu coloque ele na mesa e ele assente, tá vendo? Olha só. Ele fica bem certinho. Esse outro aqui que estava pronto já tá com etiqueta. Esse aqui eu ainda vou colocar a etiqueta depois. Nesse daqui eu já coloquei a minha etiqueta. Tá vendo? Olha só como é que ele fica bem certinho, olha. Ele ajusta, né? Então, ele fica bem certinho assim na mesa. Deixa eu afastar aqui para ver se vocês veem melhor, ver ele inteiro. Tá vendo? Ele fica muito bom. E a medida, gente, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo também. Ele ficou ó, com 36 por 44. É um ótimo tamanho de americano. Bom, gente, essa foi a minha primeira aula que eu gravei aqui para o YouTube. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem muito. Foi um jeitinho simples, né, de fazer aula, foi do jeitinho que eu pude fazer, para dividir com vocês, né, já que eu quebrei a cabeça para montar, então dividir com as minhas colegas esse jeito de fazer esse americano, tá bom? Eu espero de verdade que vocês tenham bastante encomenda e que Deus abençoe muito o trabalho de cada uma de vocês, tá bom? Bye, bye, fiquem com Deus.